Tem duas cidades brasileiras que estão travando uma disputa acerca de um título nacional que já é nosso, tá, gente? É o de primeira cidade colonizada por imigrantes italianos no país. De um lado está a nossa Santa Teresa e do outro lado, gente, a gente já tem inclusive esse reconhecimento que é nacional, né, de pioneiro na imigração italiana no Brasil. Só que do outro lado tem a cidade de São João Batista, que fica em Santa Catarina, que está tentando tirar o nosso título. E aí, como se trata de um projeto que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, e essa é uma boa disputa, uma boa polêmica, a gente se propôs aqui a explicar exatamente o que esses deputados estão sugerindo, né? Quem melhor para explicar isso do que Silmar Francisquetto? O Silmar, ele é diretor-geral e conselheiro do Comitê de Italianos no Exterior, é diretor do Arquivo Público do Espírito Santo, está aqui no estúdio conosco. Vamos explicar para esses nossos ouvintes, Silmar, que história é essa? Querem tirar da gente o título? Bom dia, Fernanda. Bom dia. E bom giorno a tutti. Bom giorno. A todos os ouvintes da Rádio CBN. Vitória. Esse é um projeto. Então, é importante dizer que essa é uma grande conquista, né, da comunidade italiana do Espírito Santo, de Santa Teresa, de Aracruz também, que está nessa história também. E essa lei, ela é de 2018, né? Ela foi encaminhada lá na Câmara dos Deputados, que reconhece Santa Teresa como a primeira cidade italiana do Brasil, pelo deputado Sérgio Vidigal, na época. E é importante dizer que antes de colocar essa lei em votação, nós temos um precedente muito importante, que é a lei do Camata, do Senado, que reconheceu o dia 21 de fevereiro como a data para se comemorar o Dia Nacional do Imigrante Italiano, que também teve polêmica, né? Ficou tramitando lá por muito tempo, o pessoal do Sul segurou lá por 7 anos, e essa data do dia 21 de fevereiro, ela se refere à chegada do navio La Sofia em Vitória, né? Ao início do desembarque dos imigrantes, no dia 21 de fevereiro. Então está citada lá nessa lei que que o Espírito Santo, então, por isso é o berço da imigração italiana, porque essa imigração italiana, ela iniciou aqui no Espírito Santo, então, em fevereiro de 1874. Né? Porém, a gente tem que frisar, né, assim como São João Batista, que está querendo reverter essa situação de Santa Teresa, teve uma imigração lá de 132 pessoas em 1836. De fato, esse é um fato histórico, ocorreu e se criou lá uma colônia chamada Nova Itália. Né? E é importante dizer que desde o início do descobrimento do Brasil nós temos a presença de italianos aqui, ou itálicos, né? Pessoas da Península Itálica, religiosos, marinheiros, artesãos, enfim, um número aí também agricultores, né? Que se distribui por todo o país aí do Sudeste, ou Nordeste, do Sul. Então, é uma imigração que já vem há muitos anos, né, desde os primeiros tempos aqui do Brasil. Vamos voltar aqui à data. Eles têm um registro de 1836. Exatamente. E nós temos um registro de? Nós temos o registro da Expedição Tabaque, de 1800... que é da grande imigração de 1874. Entendi. Entendeu? Então, eu estou colocando que antes de 1874, porém, nós tivemos entradas de imigrantes italianos. 100 imigrantes. Porém, foram esporádicas, né? Foram pingados aqui, uma família, um grupo pequeno. Também no Espírito Santo isso ocorreu. Em 1858, nós tivemos a entrada de 29 sardos piemonteses, ou seja, italianos, para a colônia de Santa Isabel, Domingos Martins hoje. Então nós temos essa chegada. A família Balestreiro, por exemplo, de Viana, é de 1829, 1830. E até mesmo em 1836, nesse mesmo ano de Santa Catarina, nós tivemos uma entrada de 207 colonos italianos na Bahia. Né? Então, assim, nós temos grupos distribuídos em todo o país antes de 74. Né? E o censo de 1872, já contabilizava aí quase 6 mil italianos no país. Mas por que a gente está falando em 1874 se já existia antes, se já existia São João Batista? Boa. Por que começa o que tem a ver 74? Porque a partir de 1874 se inaugura com a Expedição Tabaque no Espírito Santo a larga imigração, em larga escala, né, aquela imigração que a gente conhece mesmo, a imigração italiana que ocorre a partir contínua durante todos os anos, que até 1815 no Brasil somou 1.300.000 imigrantes italianos.
Então, essa grande, se chama também de diáspora, esse grande número de pessoas, de imigrantes, dessa grande imigração italiana, que praticamente em um século houve um movimento aí de 26 milhões de italianos por vários países do mundo. No Brasil, ela tem um início. Esse início é 1874, com a Expedição Tabaque, né, que chega a Vitória. Então, o navio chega no dia 17, o desembarque dos imigrantes começa no dia 21 de fevereiro, por isso a data do dia 21 de fevereiro, né, como o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Esses imigrantes eles vieram contratados pelo Pietro Tabacchi, que tinha uma fazenda, né, na então Vila de Santa Cruz, que hoje é o município de Aracruz. Uhum. Então, eles vieram em número de 388 pessoas no navio La Sofia, um veleiro, para o município de Aracruz. Por isso também, Aracruz tem uma lei estadual que reconhece o município como o berço da imigração italiana no Espírito Santo, que é corretíssimo, né? Historicamente, esses dados da chegada dos imigrantes em Aracruz, Aracruz então é o berço da chegada desses imigrantes, então tem esse título reconhecido em nível estadual. Santa Teresa, por conta do reconhecimento da lei do Camata, logo em seguida nós localizamos mais documentos no arquivo público, né, que comprovaram essa chegada, essa presença de imigrantes italianos em 1874 em Santa Teresa. Então, a partir dessa documentação que foi feita, então, a lei do reconhecimento da cidade de Santa Teresa como primeira cidade italiana do Brasil. Então tem todo esse contexto histórico e essa disputa aí com Santa Catarina também tem esse contexto histórico, mas é importante dizer que a partir da chegada desses italianos em Santa Teresa em 1874, eles chegam para fundar essa cidade, para aquela região que era o chamado núcleo de Timbuí. Uhum. Esse núcleo era da colônia de Santa Leopoldina. Então eles desembarcam em Santa Leopoldina, de Vitória a Santa Leopoldina eles sobem em canoas, né, nos canoeiros do Rio Santa Maria. E de Santa Leopoldina, eles sobem a pé ou a cavalo até essa região onde é hoje a cidade de Santa Teresa. Uhum. A sede do núcleo de Timbuí, que era o antigo nome de Santa Teresa, é exatamente hoje onde é a cidade de Santa Teresa. Então, esses 150 imigrantes que estavam na Expedição Tabaque em Aracruz, né, eles resolvem ficar no Espírito Santo e são conduzidos, então, para esse núcleo de Timbuí, onde é hoje a Santa Teresa. Uma outra parte dos imigrantes foram para as colônias do Sul, inclusive para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, no mesmo ano de 1874. Porém, nós temos em 1875, já em junho de 1875, a chegada de mais 340, mais ou menos, imigrantes que chegam a Santa Teresa também. Esses imigrantes são do navio Rivadavia, né? Esses imigrantes eles chegaram ali na região, se instalaram, inclusive tem o sorteio dos lotes, né? É reconhecido esse fato histórico em Santa Teresa, entre os teresenses, entre os descendentes. E também em dezembro de 75 tem chegada de outro navio, Fenelão, e a partir daí também no ano seguinte, 77, 76, 77, ou seja, essa imigração para Santa Teresa e para o Espírito Santo e para o Brasil ela é contínua. Então, esses grupos de italianos que chegaram à região do núcleo Timbuí em Santa Teresa, eles conseguem formar essa colônia local e fundam a cidade de Santa Teresa. Essa é a grande diferença de São João Batista. São João Batista tem esse grupo que chega de 132 pessoas. Já existia um núcleo, o pequeno núcleo urbano lá em São João Batista, tinha um outro nome, que foi fundado pelos açorianos. Tá? Então esse grupo chega, funda essa pequena colônia, mas não existe uma expansão dessa colônia, uma fundação ou uma criação de uma cidade, um núcleo urbano lá em São João Batista pelos italianos, como ocorreu em Santa Teresa. Entendi. Então essa é a diferença. Esse é o argumento. Dos dois. Esse é o argumento, exatamente. Apesar deles informarem que eles têm obras clássicas, registros que vão sustentar essa defesa. Exatamente. E aí, como é que funciona? A gente sabe que um projeto que tramita na Câmara, o voto pode ser político, né? Ele pode ser induzido, né? Exatamente. Como é que vai ser essa disputa aí? Você acha que pode ser jurídica depois? Assim, quem tem o título de quê? Então, não existe exatamente uma regra que define exatamente essa questão. Quando, por exemplo, essa luta ela já foi teve uma luta, uma batalha grande, acirrada,
foi com relação, quando o Camata propôs a lei do dia 21 de fevereiro. Aí teve o pessoal do Sul, pediu vistas, ficou 7 anos parado, então houve essa disputa política ali. E é importante dizer que quando o Camata fez a proposta dessa lei, ele se baseou em documentos do Arquivo Público, né, que nós encaminhamos a ele. Nós temos um livro, vários livros publicados de pesquisadores do Espírito Santo, né, o Luiz Busato, o Lucílio da Rocha, e um livro muito importante que foi de um pesquisador italiano, o Renzo Grosselli, que nós traduzimos e está publicado na coleção Canaã, Colônias Imperiais na Terra do Café, onde ele tem um capítulo que trata exatamente da chegada da Expedição Tabaco. Então está muito bem detalhado nesse livro, e ali ele fala que a Expedição Tabaco é a primeira chegada de imigrantes em larga escala ao Brasil, que inaugura então essa migração em larga escala. Então, assim, toda essa iniciativa política, vamos dizer assim, no Senado e na Câmara, aqui no Espírito Santo, ela parte de um contexto histórico, né, de um registro histórico, de documentos históricos que estão guardados no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e também em arquivos da Itália. Então, essa é a contextualização. Ele chega até a mencionar, o deputado, gente, é o Rogério Mendonça. Ele é de Santa Catarina, do PMDB, né? Ele está dizendo que está tentando, através do projeto dele, corrigir um erro histórico. Ele disse até que lá na Itália há uma movimentação de apoio a eles, que é da província de Trento. Não, isso aí é um equívoco, né, dessa lei, desse deputado. Inclusive, essa lei que tenta reverter essa de Santa Teresa, eles resgataram essa lei lá de 2018, né, do Rogério. Eles não tiveram nenhum trabalho, né, de refazer uma outra proposta. Essa lei ela foi redigida um mês, se não me engano, após a promulgação de Santa Teresa em 2018. Então, como reação imediata, eles fizeram isso. E agora, eu creio que por uma questão política, em virtude de estarmos próximos das eleições, eles resgatam essa lei com as mesmas argumentações. E essa argumentação em relação aos trentinos darem apoio com relação a isso, não tem qualquer fundamento. Nós temos representação dos trentinos aqui e assim, isso não tem qualquer fundamento, não teve nenhum posicionamento com relação a isso, até porque eles nos defenderiam, porque foram os imigrantes trentinos que chegaram aqui, né, os tiroleses que chegaram aqui e foram para Santa Teresa junto com um grupo de vênetos. Na ocasião, esse grupo de trentinos, tiroleses, estava sob domínio da Áustria, ou seja, era um território que a Áustria invadiu, mas era um território de cultura e língua italianas, né? Então, latinos, italianos, eles se reconheciam como italianos e não como austríacos. Silmar, se essa discussão se existe pelo menos desde 2018, por que ela foi retomada agora? Então, exatamente por um contexto mesmo? político, né? Às vezes as eleições está tentando reverter. Eu acho até uma ingenuidade política, de certa forma, porque o texto é muito ruim, o argumento é péssimo, e se eles tivessem um pouco de debate com relação a essa lei, eles poderiam fazer uma homenagem a São João Batista, homenagem a esses imigrantes que chegaram em 1832, que é muito justa, né, que eles podem fazer, dando outro título, fazendo um outro reconhecimento, sem bater de frente com Santa Teresa, sem bater de frente com o nosso argumento, entendeu? Então, não tem lógica isso. Então, eles já entraram numa briga sabendo que poderiam perder e vão perder. Qual a mobilização do nosso Estado para não deixar isso passar? Assim? Então, é importante dizer... Da munição, né? Os nossos deputados e senadores? Isso aí, é importante dizer que a nossa bancada está atenta a isso, né? O deputado, o Helder Salomão, ele está como titular da CCJ, então está acompanhando isso diretamente. Outros deputados já entraram em ação também, todos, na verdade, da bancada, os senadores. A gente está entrando em contato. O próprio prefeito de Santa Teresa, Kleber Médici, esteve pessoalmente lá junto com o presidente da comissão, que é um deputado da Bahia, para fazer esse movimento e tentar parar parou, né, na verdade, ela já tinha sido aprovada na Comissão de Justiça, então ela estava na Comissão de Cultura, perdão. Agora que foi para a CCJ. Está na CCJ, então parou lá, está parada, então não se vai colocar em votação agora no momento. Perfeito. E se for colocado em votação, aí a gente vai pedir, né, então já tem esse entendimento, que se faça um debate público, né, uma audiência pública, e aí a gente vai colaborar com isso também, para debater esses detalhes aqui que a gente está colocando, que não é nenhum embate histórico para dizer quem é primeiro, quem é segundo, não. A gente tem um contexto histórico,
é que nós temos um argumento muito forte com relação à imigração em larga escala, em massa, e São João Batista pertence a um outro contexto histórico dessa imigração esporádica, vamos dizer assim, que ocorreu durante todo esse processo de colonização do Brasil. E como eu disse antes, não foi só em Santa Catarina, nós tivemos também na Bahia no mesmo ano, no Rio de Janeiro, enfim, e no Espírito Santo em 1858, evidentemente. Então essa questão de 1874 da expedição Tabaque é por conta disso, que inicia então nesse processo. O primeiro navio que chega aqui foi um veleiro, inclusive, e que chega no Espírito Santo e que inicia esse processo em larga escala, que vieram imigrantes aí aos milhares e aos milhões, aí se espalhou para o mundo, e como eu disse, no Brasil 1.300.000 até 2015. Perfeito. Com esses argumentos, não tem dúvida. Não temos dúvida de que a gente vai derrubar isso. Exatamente. Vamos lá. Inclusive, vale citar que esse é um processo que a gente está no arquivo público desde 2004. Nós somos iniciativa para comemorar os 130 anos da imigração italiana, né? Então fizemos um evento no Palácio, em Chieta, em 2004. E nesse mesmo ano, no dia 1º de maio, nós fizemos o primeiro evento do Caminho do Imigrante. O Caminho do Imigrante é exatamente aonde? De Santa Leopoldina até Santa Teresa. São 28 quilômetros por aquela estrada, Bernardino Monteiro, né, 080, e por onde passaram então esses primeiros imigrantes em direção a Santa Teresa, em direção ao núcleo de Timbuí. E neste ano faremos a 20ª edição do Caminho do Imigrante, então no dia 1º de maio, uma sexta-feira. As inscrições estão abertas. Perfeito. Nós estamos chegando a 1.400 inscritos, então aproveite aí para se inscrever, para participar desse processo histórico. Nessa caminhada, além de ser um percurso maravilhoso... É lindo, né? É lindo, tem muita sombra, muito bem organizada. As prefeituras de Santa Leopoldina e Santa Teresa compartilham essa organização, o arquivo público também nessa organização, junto com o governo do estado, outros órgãos do governo e das prefeituras participam como apoio. E é na sombra, como eu já disse, né? E tem uma partida que é muito legal, e tem a chegada em Santa Teresa também. Com muita polenta. Tem um café da manhã maravilhoso lá em Santa Leopoldina. As inscrições são gratuitas, não tem qualquer custo. E ao longo da caminhada nós temos distribuição de frutas e água, né? Sem falar nas atividades culturais, que são, a cada ponto também nós temos apresentação de bandas de cantoria italiana, depois grupos de dança, enfim, é uma caminhada muito legal, com transporte também gratuito para as pessoas que queiram chegar a Santa Leopoldina, depois voltar de Santa Teresa, tem um retorno de ônibus que traz essas pessoas de Santa Teresa. Quem quiser ficar em Santa Teresa, dormir, tem um ônibus que vai partir a partir das 4h40, vai sair de Santa Teresa pela manhã, antes da caminhada, vai trazer essas pessoas para Santa Teresa. Enfim, tem toda uma logística. Caminhada é às 6. Começa às 6 horas, 6h30 para os ciclistas, também temos os ciclistas, e a partir das 7 horas para os caminhantes, os andarilhos. Perfeito. Gente, muito legal, né? É isso, e com informação, reunindo dados e fatos, é que a gente consegue vencer mais essa. É isso aí, importante esse reconhecimento de Santa Teresa, a cidade passa a ser mais visitada, muitos turistas vão a Santa Teresa para saber qual é a primeira cidade italiana do Brasil. Estamos também lutando aí, fornecendo material para Santa Maria de Jetibá ser reconhecida como a capital nacional dos pomeranos, né? E essas referências, essas identidades de cada lugar, de cada cidade, é muito importante para a gente, né? Então, e do ponto de vista histórico também, né? Isso relembra um fato histórico, relembra uma colonização, né? Isso traz uma identidade para a gente. Os capixabas precisam saber. Né? Exatamente, né? Temos aí, por exemplo, Venda Nova do Imigrante. Venda Nova, uma cidade de colonização italiana, fortíssima também, é reconhecida como a capital nacional do agroturismo. Isso aí. Então, é uma referência muito forte. Então, quando você e agora tem o primeiro distrito turístico do Espírito Santo, em Pindorama. Exatamente. Você tem Batiba como a terra dos tropeiros, né? Então, já tem um monumento. Então, todo esse reconhecimento desses elementos históricos, essa referência é importante trazer, né, para o município, para uma região e para o nosso estado. Enriquece muito essa questão, né, de uma identidade, e que todos os capixabas podem dizer, eu vou para Santa Teresa, primeira cidade italiana, ou Ibatiba, lá tem os tropeiros, vou para Castelo, sei que lá que tem
o Corpus Christi. Então, isso é importante para a gente. Isso. E agora, Santa Maria de Etibá para os pomeranos. Exatamente. É a próxima luta também, para reconhecer no Congresso? Já tem lei lá em andamento no Congresso também. Muito bom. Okay? E, gente, tudo isso porque existe um arquivo público, né, que reúne toda essa documentação histórica, que conta a nossa história. É a nossa história que está lá. Exatamente. Está lá. Nossos registros. Silmar gerenciando tudo isso. Preservados, né, e aberto ao público todos os dias, Fernanda, é bom dizer, das 10 até as 17h30, para pesquisa presencial. E nós temos uma sala de consulta, inclusive com espaço para exposições. E nossos sites também, o ape.es.gov.br, onde as pessoas podem ter esse acesso às informações, todas as informações do arquivo, livros em PDF, muitas informações. Nós temos um site também para a pesquisa dos imigrantes. Quem quiser ter acesso é o imigrantes.es.gov.br, para quem quiser pesquisar os seus antepassados que entraram no Espírito Santo, né? E como a gente falou dele ano passado, né? Nos nossos 150 anos da imigração. Durante 150 anos nós tivemos aqui, né, o podcast Nostra Gente, está disponível, né? Isso aí. Debatemos esses assuntos, né? O Gadioli está dizendo, parabéns, Silmar, viu? Pela defesa dos documentos, da informação, o pioneirismo é nosso, a família Gadioli, viu? Dando um abraço para você. E tem muita gente aqui comentando sobre esse bom debate. É bom debate? A gente manda o link para esse deputado para ele consultar os arquivos aqui do arquivo público também, para ele saber que contra a gente não tem argumentos. Mas é bom, a gente tem esse debate, ele traz esse reconhecimento também do seu estado, lá do seu município, e a gente traz, eu acho que isso enriquece, né? Enriquece historicamente, as pessoas ficam se envolvendo com essa história, e a gente pode chegar aí num denominador comum, vamos dizer assim, mantendo, evidentemente, o título já de Santa Teresa reconhecido. Isso. E quem quiser consultar um pouco dessa história toda da imigração, nós tivemos o ano passado, né, um ano muito especial. O Silmar esteve aqui conosco todas as semanas, contando um capítulo. A gente conseguiu reduzir em um ano 150 anos da história dessa imigração. Então, o Nostra Gente, que é um podcast da Rádio CBN, ele conta toda essa história, os capítulos mais marcantes e até os dias de hoje, porque nós chegamos até o marco da comemoração, né, Silmar? Exatamente. Foram durante os 150 anos, né, foram 38 programas, viu? Trabalho tanto do Silmar de pesquisa, viu, gente? 38 programas, quem quiser ter acesso aí para pesquisar pelo Nostra Gente. Nós debatemos, inclusive os programas iniciais foram sobre a expedição Tabaco, essa chegada, né, e depois tantos outros assuntos que nós debatemos aqui. Foi muito importante e foi uma honra muito grande minha estar aqui com vocês, poder compartilhar essas informações e aquilo que você falou, Fernando, divulgar a importância da preservação dos documentos, né? Nós temos um arquivo público, tanto agora a documentação histórica, né, que nós temos lá desde 1768, a documentação dos imigrantes, a documentação que ajuda a contar a história dos negros, dos índios, de todo o povo do Espírito Santo. E agora com responsabilidade também com a documentação digital, né? Então a gente tem responsabilidade com a preservação dos documentos em papel, suporte de papel, e também projetos voltados à preservação digital. Muito bom. Que são os documentos digitais. Muito bom, muito bom. Parabéns, Silmar, pelo seu trabalho, viu? Tá bom, obrigado, Fernando. Silmar Francisqueto, gente, ele é diretor do Arquivo Público, é diretor-geral também, conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior, e explicando pra gente que projeto é esse que tenta tirar da gente, né, o título da primeira cidade da imigração italiana do Brasil.